Fala, meus queridos, como vocês estão? Hoje vamos dar continuidade aqui à nossa saga do Novo Testamento do Evangelho de Mateus, capítulo 2. Se você não está acompanhando, volta lá no capítulo 1, pois a gente vai trilhar todo esse caminho até Apocalipse, capítulo a capítulo, tá? Esmiuçando aqui diante da melhor tradução. Eu expliquei na primeira aula do porquê essa é a melhor tradução do Novo Testamento para a língua portuguesa, feita pelo nosso professor aí, Wilbur Piquerig. Todos os créditos aí ao professor que fez todo esse trabalho esmiuçando e buscando o melhor entendimento acerca da palavra de Deus, mais especificamente do Novo Testamento. Então hoje vamos dar continuidade e, sem mais delongas, a gente vai andar aqui com o capítulo 2. Agora, após Jesus ter nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente até Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes consternou-se, e com ele a Jerusalém toda. E reunindo todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele indagou a eles onde o Cristo iria nascer. Aí eles lhe disseram: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti procederá um governante, o qual pastoreará o meu povo Israel. Então Herodes, convocando os magos discretamente, informou-se com eles sobre o tempo em que a estrela apareceu. Encaminhando-os a Belém, disse: chegando lá, procurai diligentemente pela criança, e caso o encontre, mandai avisar-me, para que eu também vá adorá-lo. Após ouvir o rei, partiram, e aí estava a estrela. E aí estava a estrela que tinha visto no Oriente. Ela foi diante deles, até chegar, e parou sobre o lugar onde a criança estava. Ora, ao verem a estrela, regozijaram com alegria, grande e em extremo. Entrando na casa, viram a criança com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram, e abrindo seus tesouros, tributaram-lhe oferendas, ouro, incenso e mirra. Aí, tendo sido orientados num sonho a não voltar a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Assim que eles partiram, de novo, um anjo do Senhor aparece a José no sonho, dizendo: levanta, toma a criança e sua mãe, foge ao Egito e fica lá até que eu te diga, porque Herodes está para procurar a criança para destruí-lo. Aí ele levantou, tomou a criança e sua mãe de noite e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi falado pelo Senhor através do profeta, dizendo: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou executar todos os meninos em Belém e todos os seus distritos, de 2 anos para baixo, conforme o tempo que havia se informado com os magos. Então, que foi falado por Jeremias, o profeta, se cumpriu, a saber, ouviu-se uma voz em Ramá, lamentação, choro e grande clamor, Raquel chorando por seus filhos e não querendo ser confortada, pois não são mais. Quando Herodes morreu, outra vez um anjo do Senhor apareceu a José num sonho no Egito, dizendo: levanta, toma a criança e sua mãe e vai até a terra de Israel, pois os que procuravam a vida da criança estão mortos. Aí ele levantou, tomou a criança e sua mãe e foi até a terra de Israel. Mas ouvindo que Arquelau reinava sobre a Judéia, no lugar de Herodes, seu pai, temeu ir ali. E sendo orientado por sonho, seguiu para as partes da Galiléia. Chegando, estabeleceu-se numa cidade chamada Nazaré, Vila Renovo, para que se cumprisse o que foi falado através dos profetas, que ele seria chamado Natsoriano, homem renovo, que seria o significado homem renovo. Bom, e aqui acaba o capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Eu queria destacar alguns pontos aqui com vocês, em específico. O primeiro deles, que vocês percebem, essa questão dos magos, é interessante, né? Como não dá para saber, alguns falam que são reis, outros que eram reis magos, que eram buscadores de sabedoria através dos astros. Fato é que eles tinham conhecimento do judaísmo, dos judeus,
e que tinham observações, né, como se fosse a astrologia, que através dos astros, que tinha práticas desse tipo naquela época, que através dos astros você conseguia ver o futuro. Enfim, mas isso é um outro assunto que não cabe aqui, mas fato é que esses magos vieram do Ocidente, do Oriente, e sabiam dessa questão do rei dos judeus, aquele que viria como rei. Outro ponto a se destacar é a questão do Herodes. Herodes, que era um homem sanguinário, um homem que na sua história ele matou seus filhos, e tinha assim um histórico de maníaco pelo poder, essa sede que ele tinha pelo poder, da dominância, né? Após ser, porque Herodes era um vassalo, né? Um subjugado de Roma que ganhou autoridade sobre toda Jerusalém, todo Israel, e deu a ele essa autonomia para ele reinar sobre aquele espaço. E ele era um homem que realmente não tinha qualquer tipo de bondade. Se vocês quiserem, podem pesquisar mais sobre a história do rei Herodes, e fato é que ele mandou executar uma chacina contra crianças, né, recém-nascidas de 2 anos, homens. É bem parecido com aquilo que a gente vê lá no Egito com Moisés. Então você vê que é um mesmo espírito. E por trás de tudo isso, nós sabemos, irmãos, que Satanás estava por trás de tudo isso. É ele que cogita essas coisas no coração do homem. E vemos que ele sim pode fazer essas ações se utilizando do poder político, se utilizando do poder de autoridade, que quando não subjugadas a servirem a Deus, estão aptas ao controle do mal.